Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja conosco na manhã deste dia. Hoje é quinta-feira, um dia maravilhoso, abençoado, que nos dera o Senhor e Deus tem feito presente na nossa vida. Isso tem sido uma bênção. Ontem acabamos, de fazer o nosso reboco, ontem, Foi ontem, não foi ontem de ontem. Ontem eu descansei, fui dar um pulo na fábrica, São 18 anos que eu pego o saco naquela fábrica, Estando morando aqui, na verdade, se fazem já 15 anos, E eu mostrei a fábrica para vocês viram? Que benção, Que maravilha, para mim é uma honra muito grande. Deus tem sido gloriosamente maravilhoso comigo, E nunca tinha esperado Luiz Dantas estar nos assistindo justamente com a sua família, naquele recinto, que ele tem um mercado, naquele recinto maravilhoso. E ontem a Gisela me mandou a proprietária, a proprietária, juntamente com a filha do dono, os filhos, me mandou uma sugestão de amizade. E eu fiquei muito feliz, muito agradecido, porque são 18 anos, 18 anos não são 18 dias, nem 18 meses, São 18 anos, são muito tempo, 18 anos que eu pego lá. Eu pego lá desde quando assim que eu saí, da Igreja Mundial do Batel, fui morar, fui ajudar numa casa de recuperação, depois fui morar em São Brás, depois de São Brás morei em Bateias, depois de Bateias morei em Campo Largo, depois de Campo Largo, eu vim para Araucária, Curitiba, Paraná. Então já se fazem 15 anos que eu estou em Araucária, Curitiba, Paraná, juntamente com os restantes dos tempos que eu saí, da Igreja Mundial do Batel, eu só vendi saco de lixo, Então, lá são 18 para 19 anos. E ela disse para mim: Nelson, quando você chegou a gente tinha acabado de montar a fábrica, Fazia 2 anos que nós tínhamos montado a fábrica, Então a fábrica tem 20 anos, E eu estou 18 anos comprando essa fábrica. Fomos lá, pagamos R$3.000, Foi uma bênção. E compramos o material, Mandei fazer uma camisa nova. Ali por perto ali tem, o setor de têxtil, têxtil. E aí acabei comprando também lá, a camisa. Você vai ver a camisa verde limão, que é a melhor que tem, é mais fresca também, Eu ia comprar uma rosa, Mas acabei comprando a verde limão, porque é masculina. E mandei escrever os meus dizeres, vou comprar uma camisa nova, uma roupa nova, zelar do meu trabalho, porque é o que eu faço, Graças a Deus. Ontem mandamos uma mensagem de indignação com respeito, ao Aparecido Ramos, que se eximiu da sua responsabilidade como fiscal, da Câmara Municipal de Araucária, tirando assim a responsabilidade do líder Issan de fazer aqui no Califórnia, as renovações, como ele tem feito em toda a cidade. Inclusive eu ando pela cidade toda e eu contemplei aí, eu olhei na cidade aí, tem lugar que não mora ninguém, tem lugar que é deserto, que não precisava de asfalto, e o homem fez. Infelizmente, o Aparecido, ele afinou. Por isso que eu estou dizendo que se amanhã ou depois eu vim ocupar um cargo público, ou se eu for eleito, não sei, Deus o sabe, porque posso não estar vivo até lá, Também muitas coisas podem acontecer, Deus o sabe, E algo pode me acontecer. Se eu for eleito, eu sou um cara muito contundente,
eu sou um cara muito responsável pelo que faço, tá entendendo? E eu tenho certeza que eu cobraria a ponto de, sabe, o pessoal lá da Câmara, se eu fosse o Aparecido, né, se eu fosse um parlamentar, se eu fosse, né, eu creio que eles ficariam comigo atravessado na garganta. Primeiro que eu iria colocar em pauta e público, né, muitas coisas que hoje jogaram por debaixo do tapete, né? Exemplo, lá, né, ali no Plínio, né, temos ali o Aquapark e do lado temos um terreno onde é do governo do estado e que tem gente cobrando R$ 30 pelo estacionamento em dia de verão de sol quente. E lá cabe quase 300 carros. Né? Então seria uma coisa que eu iria veemente implicar, mas implicar com força, sabe? Com equidade, com justiça, com vontade mesmo, sabe? Eu ia colocar mesmo as garras para fora e ia incomodar alguém que está sentado lá na frente. E a primeira coisa que eu iria pedir, mediante a justiça, a suspensão, né, de cobranças efetiva para estacionamento de carro no lugar de divertimento. Tá? Porque é um absurdo. Tá entendendo? A primeira coisa, eu iria entrar veementemente, forte com isso. Iria fazer levantamento de questões, né, que estão paradas judiciais, que beneficia alguns, né, parlamentares e tira o direito de outros. Nós não viemos aqui para falar disso agora. Eu só me indignei ontem por causa disso. Eu vi no Facebook uma postagem desse parlamentar, desse cidadão que foi posto lá para representar o povo e que deu as costas para o seu ofício em pleno, né, atividade que exerce, né, afagando as 5 palavras doces. Né. Eu quero ler aqui para você agora uma palavra que Deus me deu, né, no capítulo 31 de Salmos, capítulo 31 de Salmos, lamentos e louvor. Eu lamento, né? Lamento, infelizmente, pelo ocorrido que aconteceu na semana, né? Infelizmente, eu lamento, né? Que não precisava ser assim, na verdade, né? Com a questão que aconteceu na Igreja Assembleia de Deus Favorita, né? Com a minha pessoa. Infelizmente, eu lamento. Não precisava ser assim. Mas, né, Deus é diretor, né, e dono de todas as coisas. Ele é quem faz juízo de todas as coisas. Quero lhe dizer que algumas pessoas, né, líderes daquele estabelecimento, me colocaram, né, na justiça. Né? E eu estava conversando com um amigo ontem, com o Luiz Dantas, ele falou, não, calúnia, né? Ou melhor, calúnia não, né? Ele conversou comigo e disse, olha, difamação não dá cadeia. Espero que não. Espero que não dê cadeia. Amém? Difamação não dá cadeia. Agora, pelo que eu entendi, me colocaram como calúnia e difamação. Então eu deixei bem claro e estava conversando com Deus ontem. A difamação, como os profetas fizeram com aqueles que regiam o povo, eu assumo. Mas a calúnia eu não assumo, não. A calúnia eu não assumo, não. Então se der cadeia, que eu vá para a cadeia. Tá? E que pese o coração daqueles que se levantaram. Não vai reverter aquilo que você disse para mim como se eu tivesse inventado. Não vai me taxar como caluniador. Porque essa dívida eu não pago. Eu vou preso, coloco em risco a minha vida, porque cadeia é um lugar sujo, é um lugar de bandido, é um lugar de pessoas que é nocivo à sociedade. Eu vou preso, mas eu não assumo esse bel. Aí eu vou lembrar do meu Cristo, né, que foi preso por dizer a verdade. Aí eu vou lembrar de Isaías, que foi cerrado ao meio por dizer a verdade. Aí eu vou lembrar de Jeremias, que foi jogado dentro do esgoto por dizer a verdade. Né? Aí eu vou lembrar, tá entendendo, de Naum, que foi posto na porta da cidade com a estaca,
por dentro do ânus, por dizer a verdade. Aí eu vou lembrar de Pedro, que foi pendurado de cabeça para baixo, que disse: não sou digno de ser morto como meu mestre, por dizer a verdade. Amém? Então tá aqui, ó. Tá com a gente também. Como é que é o nome? Dani Souza Lima está assistindo. Né? Eu tô bem ruim para enxergar de perto, né? Tem que comprar um óculos futuramente. Mas eu não quero óculos, não. Eu continuo aqui, né, assistindo. Lamentos e louvor. Lamento pelo ocorrido, né? Porque como Deus lamentava, como Jeremias lamentava, a cadeia que o povo de Israel tomou de 70 anos, foi condenado à morte. O povo foi condenado à morte. O povo foi condenado à morte. Está lá em Jeremias 14:15, lê lá. Deus entregou o povo e condenou aquela nação à morte. Lê lá em Jeremias, você que tem uma Bíblia mais aberta. Eu estava conversando com a liderança. Não, Deus não condenou aquele povo à morte, não. Vai lá. Sabe, a pessoa negando de cara a palavra, a equidade, a justiça. Sabe, então, pelo amor de Deus, não lê Bíblia, não vem discutir comigo, não. Deus condenou o povo à morte, ainda disse: o que para espada, para espada, o que para peste, o que para o exílio, o que correr, que for ligeiro de perna, né, te alcançarei no meio da sua dispersação, e aonde te ancorares, ali morrerá. Foi condenado à morte. Primeiro que é o seguinte, o povo foi para lá, a maioria deles, até o que entrou com 10 anos, não subsistiu lá. Quem entrou com 10 anos de idade não subsistiu lá dentro. Morreu. O que entrou com 10 anos de idade, tá, lá na Babilônia, morreu. As crianças morreram tudo. Criança de 12, 9, 11 anos. Chegou lá, não subsistiu. Eu falei, a gente estava numa reunião de segunda-feira, sabe, tem gente que eu vou te contar, quando ela é arrogante, é soberba, sabe, nem a Bíblia convence a pessoa. É simples, é só fazer a matemática. Você entra você é condenado, né, pela justiça a 70 anos de cadeia. Que no caso Deus condenou aquele povo a 70 anos. Faz a conta. Faz a conta. Faz a conta. Você entra com 10 anos, 70 anos, com quantos anos você vai sair de lá? Com 80 anos. Só que a faixa limitada, né, de vida daquele povo era de 60 anos. Eles não passavam disso. Eles não passavam disso. Por malícia de quem o conduzia e prendia, você está entendendo? E pelos açoites. O povo foi condenado à morte. Quando o povo vai para o exílio Babilônia, eles são condenados à morte. Faz a conta. Você entra para uma cadeia com 10 anos de idade. Aí o juiz fala assim: você vai ficar 70 anos preso. Que no caso é Estados Unidos. Que lá eles condenam o cara mesmo e o cara fica preso de verdade mesmo. Certo? Aí vai falar que você vai sair com 70 anos. Com quantos anos você vai sair de lá? 80 anos. 10 mais 7, 8. Se viver. Se viver. E os caras não tinham piedade de velho, não. Vai trabalhar aqui. Aqui não tem aposentadoria, aqui vocês não têm direito. Vocês são prisioneiros. Com 80 anos o sujeito estava trabalhando. Foram condenados à morte. Tanto é que Isaías vai dizer no capítulo 29, versículo 11, ele vai dizer assim, ó: casai, dê filhos às suas filhas, dê marido para as suas filhas, plantai vinha, né? Arrumai mulher para os seus filhos, arrumar marido para as suas filhas, porque o cativeiro muito há de durar. Muito há de durar. Os que nasceram lá, alguns saíram. Eu acho que foi não a primeira geração que nasceram, mas a segunda geração que nasceram. A primeira leva
que nasceu lá, quem já foi grávida também, não conseguiu, o filho não conseguiu resistir. Depois de 10 anos que eles estavam lá, os filhos que nasceram lá saíram com 60 anos de idade. Porque, na verdade, eu vou dizer para você. Na verdade, eu vou dizer para você. E os que saíram de lá saíram com 75 anos, que nasceram dentro do exílio babilônico. Daniel morreu lá. Ezequiel morreu lá, que já entrou lá jovem, profetizando. Ezequiel morreu na Babilônia. Daniel morreu na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego morreu na Babilônia. Foram honrados, mas morreram lá dentro. E Deus manda com que o rei daquela cidade, daquela terra, liberte o povo, e o povo não quer. E o rei não queria libertar o povo. E Deus teve que levantar um bárbaro chamado Ciro, que veio do norte, para entrar pelo Eufrates, para determinar a queda da Babilônia. Então eu entendo aí que eles ficaram lá uns 80 anos. Eu entendo aí que eles ficaram lá uns 80 anos. Porque havia resistência do rei contra as profecias dos profetas lá dentro. Porque o cativeiro era de 70. O povo não queria, né, obedecer o rei. O rei sentava madeira nos caras. Os 70 anos se romperam. Deus mandou com que o rei daquela época libertasse o povo. O rei não queria. Ficou naquela demanda. Não vou, não vou, não vou, não vou. Deus vai e chama Ciro. Ciro vem de longe, com seus cavalos e carros, com seu exército numeroso. E entra pelo o rio Eufrates, que era a única abertura que tinha. Porque o rio cortava a Babilônia por dentro. Lê lá na palavra que você vai ver. Esses caras ficaram lá 80 anos. E não saíram de lá vivo. O que saíram foi a segunda geração que nasceu. Você está brincando com Deus? E aí nós estávamos comentando, né, estávamos falando de um papo na reunião, quando eu estava aqui na Favorita, nós estávamos conversando de um papo na reunião da segunda-feira, e eu, como leio bastante, tentei abordar esse papo. E o líder veio arranhar comigo. Não, a Bíblia não está dizendo isso não. Lê lá, rapaz, você não sabe fazer matemática? Por que que Deus então levanta um bárbaro para libertar o povo dele da mão dos reis, né, da Babilônia, que não queria libertar o povo de Deus? E aí houve a queda da Babilônia. A queda da Babilônia só se deu por causa do povo de Israel, que venceu o prazo, né, da profecia de Deus, e o rei da Babilônia, o rei da Pérsia, que é a Babilônia, né, não queria libertar o povo de Israel. E Deus manda um outro rei mais forte do que ele lá, e liberta aquele povo com mão forte, e mata todos eles. Mas o povo que sai não foi o povo que entrou. Olha que interessante, né? O povo que sai foi o povo que nasceu lá dentro. A segunda geração que nasceu, porque a primeira também já não aguentava nem andar, com 80 anos já está assim. E não saiu todo mundo. Ó, não é unanimidade não, hein? Os que chegaram dentro da Babilônia e nasceram no primeiro ano, já morreram também lá dentro. Que o prazo de vida era pequeno, os caras morriam com 60, 57 anos. Morria cedo demais. Aí você fala, por que morria cedo, pastor Nelson? Era escravatura, gente. Não há saúde, não há longevidade, não há qualidade de vida. Tá entendendo? Para preso. Preso não tem qualidade de vida. Você está enclausurado psicologicamente, literalmente, como corpo, matéria presente, psicologicamente, porque a sua cabeça não vive a liberdade com que você quer viver, você não consegue fazer as coisas que você quer fazer. Você está entendendo? E espiritualmente, porque você está magoado com a profecia que Deus usou os profetas para te colocar lá dentro. Então isso te coloca no enclausuramento espiritual. Você não tem liberdade. Então
limitado a sua visão, é limitado a sua liberdade, é limitado a sua razão de viver. E todas essas coisas inibem o teu tempo de vida. Os bons profetas que tiveram lá dentro não viveram? Morreram novo lá dentro. Uns de perseguição, tá entendendo? Dos babilônicos, outros de velhice, de doença. Os profetas de Jeremias e de Ezequiel, desse tempo em diante, tudo que foram para a Babilônia, porque foram, morreram lá dentro, meu irmão. Sobreviveram, não. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, todos esses caras lá dentro, Deus levou eles lá dentro. Lembra do que Deus disse lá no capítulo 26, eu acho que é de Jeremias? Deus mostra dois cestos de figo, né? Um cesto de figo bom, temporão, que se pode comer, outro cesto de figo podre, que não se pode comer. Os dois vão, só que um cesto para o seu bem e outro cesto para o seu mal. Aí o líder vem falar comigo, não lê Bíblia. Você está dando aula de português lá, que está estudando, né, na faculdade para dar aula de português. Mas de Bíblia não. Seus interesses são outros. Né? Você assumiu a igreja para poder pagar um pouco da sua dívida, né, profissional. Não vejo erro nisso, desde que seja justo na sua maneira de agir. Não vejo erro nisso, mas desde que seja justo na sua maneira de agir. Vamos ler aqui Lamentos, porque só o capítulo, só o prefácio, me dá uma inspiração muito grande para entender. Diz assim, ó, o mestre do canto, Salmo de Davi. É Davi. Vamos ver pelo que Davi estava lamentando? Olha lá. Em ti, Senhor, eu me refugio. Não seja jamais eu envergonhado. Livra-me por tua justiça. Quer dizer, eu estou entendendo aqui, né? Eu estava orando ali agora, buscando a Deus, e eu estou revigorando as minhas forças. Eu vou dizer para você, todas, irmão, toda ação requer uma reação. Eu estava meio mocambuzo, assim, meio faqui, né? Assim, porque tudo tem uma repercussão, ou positiva ou negativa na gente, mesmo que a gente esteja justo, né? Mesmo que a gente seja verdadeiro naquilo que fazemos, né? E essas coisas espirram na gente, com certeza. Na verdade, né, espirra na gente, né? Infelizmente, né? Porque consequências vêm para um lado e para o outro lado. Amém? Vem para um lado e vem para outro lado, né? Então, quando eu abro aqui, Deus fala direto comigo. Olha lá, ó. Em ti, Senhor, eu me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. O que é justiça? Né? Então eu estou pedindo livramento a Deus, né, do que eles fizeram comigo. Né? Me colocaram na justiça pela verdade que eu lancei na face deles. Quer dizer, resistem à justiça de Deus, né, com o pago de um mal, me colocando na justiça. Mas não vai dar nada não, eu creio que não. Eu creio que não. O Luiz falou uma verdade. O Luiz falou, tem nego que mata aí, rapaz. E chega lá, fala que matou com requinte de crueldade e diz que foi por alta defesa e acaba ficando um ano, né? E sai dali como se nada tivesse acontecido. É porque duvidaram de mim e da justiça que há no meu coração, né? Que eu não falaria, que eles poderiam, eles estavam prevaricando e falaram, você não tem autoridade aqui não. Quero ver se você faz mesmo. Rapaz, logo comigo. Eu que já respondi, já falei a verdade aí, em bar, que quase nego me esfaqueou. Eu que já encarei empresário grande assim de tete a tete, falei o que eu deveria falar, o que ele precisava ouvir. E quase que nego partiu para cima de mim.
Eu que já falei de político aqui, como eu acabei de falar agora. E nego armou uma casinha de caboclo para acabar com minha vida. Não duvida de mim, não. Vai duvidar do inferno. Mas de mim, não. Enquanto eu estiver na palavra, não duvida, não. Se eu sair da palavra, você pode até duvidar. Mas eu creio também, na verdade, que você vai ouvir. Ainda que eu esteja errado, né? Ou se eu estiver errado, eu baixo a cabeça. Mas se eu estiver certo, você ouve. Amém? Se eu estiver errado, eu baixo a cabeça. Mas se eu estiver certo, você ouve. Em qualquer circunstância da vida. Amém? Então aqui eu estou, né? Olha lá, em ti se eu me refugio, não seja jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Quer dizer, Deus vai ser justo e vai me dar o livramento. É o que eu entendo aqui. Olha lá, inclina-me os ouvidos e livra-me depressa. Se o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salva. Que benção, né? Que palavra, né? Seja, Senhor, Ramando e Dekeb, Andalagabacheia. Seja o meu castelo forte, cidadela fortíssima, né? Que me salva, que me resgata. Seja a minha porção, ó Deus. Porque eu não fui ali querendo tomar vantagem de nada, ou exibir de alguma coisa. Até porque proferir o que a gente profere, mediante a tua palavra, é uma responsabilidade muito grande. É muito grande. Nós temos que ser exemplo. Não é só o falar. Não é só o falar. É falar com exemplo de prática, de vida. Aí é que se torna, você está entendendo? Mais difícil. Vamos adiante. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Porque tu és minha rocha, minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Por causa do teu nome. Quer dizer, o nome de Jesus, o nome de Deus é justiça, é a palavra. Porque ele honra o nome dele, por isso que ele me conduzirá. Por isso que ele me guardará. Porque ele honra o nome dele. Você entendeu? Por causa do teu nome, Davi disse. Porque o Senhor honra. Tem gente que não honra o nome dele, né? O próprio nome, né? E as pessoas, então, elas vivem numa espiral de mentira, sabe? Numa hipocrisia, acaba acreditando nas suas próprias tripulias, né? E aí elas não acreditam nem no nome dela e quer descredibilizar o nome de Jesus, o nome de Deus, e armam ciladas ao justo, achando que nada vai lhes ocorrer. Como elas são, né, volúvel, elas acham que Deus é como elas. Ei, Deus é igual a você em imagem. Imagem. Você é homem, ele é homem. Mas em semelhança, as atitudes são anos-luz diferentes das suas. Anos-luz. Então alto lá, viu? Hipócrita, mentirosos, falsos. Alto lá. Tira-me as do laços que as oculta me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Na tua mão entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Tu me remiste da verdade. Olha bem, olha bem o que ele diz, ó. Tirar-me-á do laço que as escondidas, né, as ocultaram, e me
armaram, pois tu és a minha fortaleza. Quer dizer que ocultaram então um laço para mim, né? Quer dizer que armaram um ardil. Uma vez aqui no meu bairro, armaram um ardil contra mim. 3 famílias armaram um ardil contra mim aqui dentro do bairro, que quase ia custando a minha vida. Você sabe muito bem, porque tá aí no meu história. Eu chorei lágrimas de sangue, passei dias de angústias. E Deus expulsou alguns e ceifou a vidas de outros. Tudo isso por causa do nome dele. Porque o nome dele é isso. Então não vem investir contra mim, não. Porque prego a justiça. Porque a palavra que prego, que falo e que ensino tem um dono. Quer provar se ela tem um dono ou não? Eu desafio você. Investe contra mim e tu vai ver a espada de Deus fincada na tua casa, chamando aquele que você mais ama, dizendo assim, vem comigo, vem. Investe. Eu peço justiça a Deus, investe. Arranca o que é meu, porque eu proferi a justiça. Mete a mão no meu dinheiro, você vai ver o que eu faço. Eu fico 7 dias de jejum. Faço igual Davi. Enquanto a espada de Deus não recolheu o que você mais ama dentro da tua casa. Você está brincando comigo? Você está brincando com a palavra de Deus? A Bíblia diz, melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. E o que é pior, aquele que quer usar do poder dentro da casa de Deus para prevaricar. Investe contra mim. Eu baixo em humilhação de saco aqui. Boto minha alma no pó, derroto a minha carne, enquanto a espada de Deus não arrastar aquilo que tu mais ama dentro da tua casa. Não pedi para pregar evangelho, não fui escolhido. Então, sossega a tua alma, o teu coração. Não vem pra cá não, que aqui o pau é mais embaixo. Aqui o negócio tora pra tua alma, pra tua vida. Ou tu respeita, ou tu vai ver as consequências. Investe contra a palavra de Deus. Investe. Mete a mão no que é meu. Pode botar na justiça, eu pago. Mas tu vai ver o que acontece. Você vai ver o que é dor. E eu tive a visão com o líder aí. Ele todo vestido de preto. Ele sabe que eu mandei para ele antes do acontecido, a gente estava conversando. E eu mandei para ele. E ainda não ocorreu, ainda não. Então investe contra mim que você vai ver. Me bota no pau por amor à palavra de Deus, que você vai ver o que Deus faz. Aí você pode contratar, sabe quem? Você pode contratar lá, né, a Vaticano. Conhece a Vaticano, né? Pode contratar o plano funeral Vaticano. Vai sair das tuas entranhas. Aquilo que você mais ama, você vai carregar no colo, sem vida. Se aprender, não se levantar contra as coisas do divino. Eu não pedi para ser pastor. Eu pedi para ser um homem de Deus. Então investe contra mim. Investe, você vai ver se Deus brinca. Existe um povo que Deus ama. Existe um propósito da morte de Cristo na cruz. Existe um propósito. Quem tentar estorvar esse propósito, a Bíblia fala assim, a pedra contra quem esse cair esmigalhará e torna-se-á pó de traque. E os judeus entenderam que Jesus falava com eles. E você está entendendo bem para quem eu estou dizendo isso. Investe contra mim. Investe que você vai ver. Investe que você vai ver. Você vai se arrepender do dia que ter me conhecido. Olha lá. Aborreço os que te... Olha lá. Diz assim. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor,
Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãs. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Eu aborreço aquele que se desvia. Isso é se desviar. Se desviar não é ir para o mundo, beber cachaça. Né? Isso é fraqueza. Abandono, né? Da carreira que lhe foi proposta. Se desviar é ler uma coisa e distorcer aquilo perante um grupo de gente na qual Deus determinou para você. É desviar da carreira. Você vai ver nos livros dos profetas que Deus fala para eles: vocês se desviaram do meu mandamento. E eles estavam tudo de estola, tudo bonitinho, né? Pregando. Por quê? Eles amaram mais a viver na mentira, ostentando uma certa posição, do que a verdade. Eles ocultavam a palavra de Deus do povo. Está lá em Oséias, capítulo. Lê lá. Lê lá em Oséias, você vai ver. Eles rejeitaram a justiça de Deus, a palavra. Porque a palavra, ela requer de nós comportamentos diferenciados. Um modelo de vida, né, diferenciado. Em outras palavras, a palavra de Deus é uma lição de moral. Por isso que eu não aceitei pessoas lá, todo errado na prostituição, homossexualismo, dando lição de moral dentro da igreja. Vai dar lição de moral na tua casa. Covardes, mentirosos. É lá que você tem que dar lição de moral. Na tua casa. A casa de Deus você tem que respeitar. Né? Não vai virar bagunça, não. Ainda bem que eu já saí. Não estou mais lá. Deus me tirou. Deus falou: você já falou, filho? Porque aquele povo já está desviado. Para te fazer um mal é rápido. E faz, hein? E faz, porque está desviado. Quando é que eu desvio? Quando eu violo. Os sacerdotes faziam assim, né? Violavam os fundamentos de Deus. Juntamente, todos com eles se desviaram. Está dizendo lá em Oséias, capítulo 4, lê lá. Se desviaram. Vê lá o que prevalece em Oséias. O sacerdote estava tudo lá, ó, fazendo culto, mas vê o que prevalecia lá. Você não conhece o homem, não. Vê lá o que prevalecia lá. Prevalecia o perjurar, o matar, o mentir, o roubar, o homicídio sobre homicídio. Está escrito. É só você ler. Lê lá. E eles estavam com Bíblia na mão, com a Torá, andando, né, com caras de sacrifício. Mas eram homicidas. Apoiavam, batiam a palma pelos homicídios. Por quê? Eles queriam o dinheiro do povo. Lê lá. Assim como eles se multiplicaram, tanto quanto a mim pecaram. Quer dizer, a igreja de Israel, o templo, a sinagoga ficou cheia. Cheia de gente, que se você falasse alguma coisa eles te matavam, era dentro do templo mesmo. Não precisava nem lá fora, não. É o que está dizendo lá. Você está brincando? Quando o camarada ele bota isso aqui de lado e usa os parâmetros daqui para dizer que está na presença, se você acuar muito ele te mata. Mata fisicamente mesmo. É o que prevalecia em Jerusalém. Israel era assim. Aí Deus falou: mudarei a sua honra e vergonha. E eles eram coniventes, eles gostavam, eles eram coniventes com os homicídios. Olha o que prevalecia. Só prevalecia o matar, o perjurar, o homicídio sobre homicídio. Coisas terríveis aconteciam. Vamos aqui, porque senão eu começo a ficar inspirado. Né? Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tens vistos a minha aflição, conheces as angústias da minha alma. Deus tem visto as minhas. Agora, eu não estou aflito, não. Eu tenho cara de aflito? Aflito é pedinte, né?
Você sabia o que é aflito, não? É um homem necessitado que pede as coisas. Aquele que está lá no ponto do semáforo lá. Ô, compra uma bala aí. Tá? Para depois fumar a próxima droga. Esse é o aflito. Ô, moço, você pode me ajudar com 10 centavos? 50 centavos? Pode, obrigado. Tá? Eu já fui assim. Eu já fui aflito também. Nem angustiado na minha alma, não tô. Eu me ó, Deus tomou a coisa. Eu fiquei angustiado, oprimido aqui dentro. Eu fiquei. Quando Deus mandar eu falar, que aquilo foi me entalando, eu não conseguia dormir. Fiquei 3 dias sem dormir, levantava, acordava. Por quê? Porque eu conheço que é justo. Sabe aquela caganeira que dá assim, aquela vontade de você ir no banheiro, a barriga torce, dá aquela cólica, você tá com a barriga cheia, comeu uma coisa. Quando você chega no banheiro, você dá aquela cagada gostosa. Você até se liberta. Aí você, que alívio. Aquele mal que estava dentro de você, que sai. Era o que estava acontecendo comigo. Você não viu que eu estava mal-humorado, não conseguia dormir. Chegava aqui e falava. Enquanto eu não botei para fora, Deus não me deu paz. Deus é tremendo, né? Quer dizer que eles precisavam ouvir. Espero que a igreja cresça. Mas que eles cresçam na equidade e na justiça. Não pode crescer do jeito que está. Se ficar do jeito que está, vai descer para baixo. Agora, se mudar, Deus é misericordioso. Irmão. Deus é misericordioso. Vai passar as consequências, né? Mas pode lotar, pode ser uma das maiores igrejas aqui dentro da Favorita. Não depende de Deus. O que depende de Deus já está na mão deles. É só ele ler e cumprir aqui, ó. Vendo aqui que é a palavra de Deus. É só obedecer. É só mudar a chave. Fazer igual jogador de futebol. Ou perdemos de 7-0. Ah, beleza. Mas agora é outro jogo, é outro campeonato. Aí virou a chave. Acabou. Vamos pro campo? Vamos. Aí o camarada vai. Né? Agora, se ficar como tá e se acomodar, e quem entrar ver que nada mudou, aí, meu irmão, aí pode jogar uma pá de cal. E o cal ele come. Eu tava falando com o pedreiro aqui, o pedreiro disse que o cal dissolve a carne humana. Eu não sabia disso, não. Eu sabia que arde pra caramba. Abre buraco na mão da gente, eu fiz minha casa aqui, eu sei o que é isso. O negócio é feroz. Vamos aqui, ó. Olha lá. Não me entregues nas mãos dos inimigos. Firmastes os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristezas os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo, Não me entregue nas mãos dos meus inimigos. Não me entrega não. Renova meus dias. Falar nisso, esses dias eu vou fazer o jejum, né? Vou começar a entrar numa maratona aqui, né? Para que Deus toque nos corações, né? Fale cada dia mais. Eu estou comendo essa palavra aqui. Isso aqui é uma oração para mim. Né? Porque eu agora começo a ler, eu começo a entender tudo. Me lembro das vezes que eu dormia na Central do Brasil, que lá era a minha casa, Central do Brasil e Praça 15. Era tipo a Cacolândia, né? Mas era Cololândia. Cola-Holândia, que a gente cheirava muita cola quando era pequenininho. Que tinha 10 anos, 11 anos, fugia da Funabem, ficava aquele grupo de 50 crianças na rua. E nós era criança, nós fugia da Funabem com 10 anos e tomava as ruas, caminhão, Mercedes, carreta parava assim para nós atravessar. Aquela bagunça de criança. Criança, não tinha noção da vida. E a gente dormia um agarrado no outro, igual aqueles cachorrinhos, né? Você vê os cachorrinhos, os gatinhos, não dormem um em cima do outro. Eles dormiam um colado no outro, não tinha maldade. Mas cheirava muita cola, roubava cola de sapateiro. Né? Então nós vivíamos assim. Depois a Funabem pegava a gente na rua, aquela Kombi, botava a gente lá, nós fugíamos de novo. Minha vida foi um caos, mas foi uma benção.
Eu agradeço a Deus, né, pela vida que tive. Eu sei que foi muito ruim. Não desejo para ninguém a vida que eu tive, mas nasci numa época privilegiada, né? Por esta razão eu existo, né? Aí está dizendo aqui, ó, compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristezas os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus olhos anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Davi estava dizendo aqui, né, que ele estava sendo corroído. Talvez você esteja se sentindo assim. Eu vou dizer para você, eu não estou me sentindo assim. Eu estou muito alegre, sabe? Porque o salmista aqui, ele estava passando por uma situação muito triste. Eu não sei se é costume da gente do Ocidente, quando vermos, ou só se é só da gente, quando você, sabe, eu estou como aquele homem assim que tinha uma obrigação de levar determinado tesouro nas mãos, como eu estou me sentindo como dono de um carro forte, sabe, que estava cheio de pedras preciosas e diamantes, e que eu tinha que passar por um local, e as pessoas sabiam qual era o modelo daquele transporte e o tipo de carga que ele carrega, né? E tinha gente querendo ali já saquear para roubar, né? E eu tô como aquele cara que conseguiu passar por esta cidade de saqueadores e chegar ao seu destino intacto, com o material destinado àquele destino, e entregar-lhes em mão e dizer assim: poxa, completei a minha obra, né? Fui feliz naquilo que fui ordenado para fazer. Eu estou dizendo para você de coração, de peito aberto, eu não estou com um sentimento de culpa, porque não era meu o que eu tinha que falar. Existe um povo, existe gente, por mais coniventes que eles sejam com as duas lideranças daquela instituição, o fim pode estar chegando para alguma delas, e o destino que elas tanto esperam pode não ser aquilo que elas vão encontrar no futuro. Então Deus, com o seu zelo, com o seu amor, né, me colocou lá para poder dar um norte a essas pessoas. Olha, não é dessa forma que age. Você pode ser amigo do homem, é uma coisa, mas tem que ter amor à justiça e amar o que é correto. Deus deve estar abreviando o tempo de alguém lá. Então Deus me levou, né, a essa situação para que as pessoas possam acordar. Porque a corrupção, ela é como a losna. Né? Losna é um veneno. É um produto que você não pode colocar na boca, que além de ser amargo, é pegajoso. Né? Então as pessoas e a mentira, né? E o desdém, o desrespeito, né? Ele não é vindo com vantagem. Ele não, as pessoas conquistam as outras não com, não com limites, mas sim dando vantagens. E as pessoas caem no erro, né? Com afagos, né? Com supostos carinhos e desvelos, quando na verdade não é. E introduz dentro daquele coração a mentira, sabe? Roubam, furtam as pessoas da verdade e de Deus, e fazem do povo, né, admiradores, né, e seguidores de si próprio, ou seja, da liderança que está promovendo a injustiça, a mentira e o caos. Então, quando essa pessoa morrer, essa pessoa vai dar de cara com uma surpresa. Ela vai dizer: poxa, eu estava pensando que
eu amava a Deus. Eu oprimi o profeta, né, por amor ao meu amigo, que lá estava dirigindo aquele templo. E eu fui contra todas as verdades faladas da Bíblia na boca daquele profeta. E fui tão nocivo quanto aquele que estava dirigindo. Pratiquei todas as injustiças por amor ao meu amigo dirigente. E eu não consegui galgar a glória eterna, porque eu abracei a iniquidade, né, pela pregação daquele que presidia. Ele pregava uma suposta justiça, como os outros faziam. E mantinha o povo, né, na iniquidade. O que é iniquidade? É negar a justiça, negar tudo que é puro, negar tudo que é verdadeiro. E aí é aí por onde entra a decepção, porque a pessoa não está esperando, a morte bate à porta dela. Quando bate, que ela acorda num lugar escuro, com sensação de que está acorrentado, ela fala, mas eu sempre temi a Deus. Não. Eu não cobrei nada de ruim, gente. Deus não cobrou nada de ruim. Deus cobrou só exemplo, retidão, justiça e fundamentos. Foi o que eu apliquei. E o que é interessante, né? Tá tudo gravado. Tá tudo aqui gravado aqui. Né? Entra lá, Nelson Nascimento de Souza, Facebook, que eu tô com a camisa verde-limão. Ou então entra no YouTube, Negão do Saco Preto. Nelson Nascimento, Negão do Saco Preto, YouTube. Que você vai ver. Entra lá que você vai ver. Lá eu conto a história todinha. São 70, quase 80 mensagens. Entra lá que você vai ver. Você está pensando que é brincadeira? Lá tem toda a história, né, da minha luta naquele estabelecimento. E pelo que eu primava e lutava e qual era a minha guerra. Graças a Deus que está tudo gravado. Amém? Essa é a pegada da visão. Mas vamos aqui para terminar. Aí diz assim, ó, gastei a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Não fica gastando a sua vida na tristeza, não, por causa da iniquidade, não. Porque depois você não terá mais esse vigor. Você não terá mais essa força. Hoje, qualquer coisa que eu faço, eu me sinto cansado. Sabe por quê? Por causa da minha idade. Mas o que é interessante, no que diz respeito à palavra, eu sei que nem todo tempo a minha vida foi estar diante da presença de Deus. Vivi na presença de Deus. Caí, mas na presença de Deus. Desviei, né? Saí do caminho de Deus, não da palavra. Desviei muitas das vezes porque eu não tinha onde morar. Né? A fé enfraqueceu. O tratamento das pessoas para comigo, na minha juventude, enfraqueceu a minha servir para com Deus. Enfraqueceu o meu coração. A realidade do que eu vivia foi mais patente do que a fé que eu processava. A realidade, a calamidade, ofuscou um pouco a minha fé. E diversas vezes me vi na rua, largado, com a minha Bíblia na mão, mas desviado. Você vai na igreja? Não vou, não. Fazia da Bíblia meu tabriceiro. E Deus é testemunha disso. Vamos adiante. Tornei-me um opróbio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, o horror para os meus conhecidos. Os que me veem nas ruas fogem de mim. Eu me tornei assim um tempo. Aqui também era Araucária, mas muito mais no Rio de Janeiro. Muitas pessoas gastam as suas vidas na mentira e se tornam um opróbio, se tornam uma vergonha. Quantas das vezes eu andando por aí, nego se desviava de mim, olha, negão! Falava por respeito, por honra, por amiga, por amizade, né? Assim, por conhecido. Ah, calma aí, o cara, vum, ligava o carro e saia fora. Não queriam ficar perto. Porque sabia da minha má conduta na sociedade.
andava com pessoas de reputação duvidosas. Não vou mentir. Estava afastado do caminho de Deus, em virtude da injustiça que cometeram contra mim. Mas dessa feita não. Em tempo de guerra, a irmãzinha orou lá para mim ontem, disse, nunca pare de lutar. Eu agora tenho N motivações. Espero que a igreja conserte lá e cresça, mas cresça com justiça, cresça baseado na palavra, na justiça. Bana os pecados, as promiscuidades, os segundos interesses, né, do coração e coloca só no altar quem tem dignidade e representa verdadeiramente a comunidade. Porque, querendo ou não, aquele que fala em cima do púlpito em nome de Deus é o que representa a comunidade. E como que representa? Como é que está a vida? Talvez o vizinho que mora do lado fala isso aí, prega lá, faz tudo, mas você vê, ele não é casado, não. Está só no tico-tico no fubá. Será que você não tem sido a vergonha? Estou esquecido no coração deles, como morto sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido murmurações de muitos, terror por todos os lados, conspirado contra mim, tramam tirar minha vida. Esse salmo aqui Deus me deu quando estavam tramando aqui, vizinhos meus, né, em tirar minha vida, dar cabo de mim. Agora que eu estou lembrando que Deus espantou os urubu daqui. Agora que eu estou lembrando que saíram daqui despavorido. Eu estava, irmão, acabado aqui. Tinha dia que não dava nem vontade de vir para o ar. Numa época passada aí. Vocês sabem, está lá no Facebook. Entra lá que vocês vão ver. Está lá. A coisa estava feia para o meu lado, irmão. Estavam querendo tomar minha casa. Com inveja do que eu tenho por morar só. Mas Deus foi meu refúgio, minha fortaleza, minha salvação. Você sabe o que é isso? Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a sua fraqueza será pequena, o que significa que virão para cima de você sem dó e sem piedade. Porque você não confiou em Deus e investiram contra mim aqui dentro. Né? Por isso que Deus está me dando essa palavra. Na época, eu estava despavorido aqui dentro, gente. Eu não sabia para onde correr, não sabia a quem pedir ajuda, não sabia a quem recorrer. Eram 3 famílias que se levantaram contra mim e contra a minha casa. E eu fiquei desconsolado. Até que Deus jogou um fio de esperança e disse, eu sou contigo. Nada vai te acontecer. Aí teve um dia que Deus falou assim para mim, ó, filho, vai piorar para melhorar. Eu estava falando com o Luiz ontem. Eu tive que chamar a polícia, deu uma guerra, irmão, uma coisa ficou feia. É no topo da perseguição. Sabe, na parte áurea que Deus vai testar a tua fé e obediência. Deus falou, chama a polícia. Eu falei, mas Deus chama a polícia. Porque aí eu entro. Aí chamei a polícia, Deus entrou e tudo se fez paz. Porque eu tenho que ir embora. Deus falou, eles vão e você fica. E lá para onde eles vão ser desterrados, lá eu vou começar a dizimar, um por um. Porque eu estou pregando a justiça. Fui provado nesse bairro. Por causa de mim aqui já morreu 8. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho um compromisso de pronunciar a verdade e vivê-la. Dentro das minhas limitações. Deus sabe que eu sou muito limitado. Então o que é que eu quero dizer? Eu não sou um filho especial de Deus, não. Não tem nada a ver isso, não. Sabe o que tem a ver?
É como você se propõe a fazer para Deus e qual é a intenção do seu coração realmente e verdadeiramente. Essa é a pegada da visão. De que forma que você pretende me servir, Nelson? E você não precisa falar, porque ele já conhece os caminhos do teu coração e a intenção da tua mente, teus pensamentos. Ele lê pensamento, ele lê comportamento, ele lê tino. E contra ti arma nenhuma prevalecerá. Enquanto você viver, não é pronunciar, tá? Pronunciar é uma coisa, falar até papagaio fala. Tá bom? Não é pronunciar. Ah, eu estou falando a verdade, não tem nada a ver, mas está vivendo na mentira. Então, Deus não tem compromisso com você. É você viver primeiro a verdade. Por quê? Porque olha bem como é que funciona com Deus. Deus, ele prova você não para saber quem você é, porque quem você é, ele já sabe. Você começa a proferir a verdade e aí ele permite com que situações aconteçam, para você ver que você não é tudo aquilo que você é. Aí ele começa a colocar situações para te testar. Bota amigos ricos, faz você crescer no ministério, faz você ver coisa errada. Se você não aconselhar, se você não ajudar a pessoa a entrar no caminho, você já vai se corrompendo. Então ele permite com que, no momento em que você profere, que você viva. Então ele vai formar situações para fazer você viver aquilo que você prega. Aí é que está o segredo. E você tem que viver. Ah, mas pastor Nelson, vou me prejudicar, não tem problema. Você vai perder amigo pra caramba. Mas não é pouco, não é muito. Que não é amigo. Que tem que estar onde eles estão mesmo, longe de você. Aí tu terá a proteção de Deus. O que você fizer, Deus vai selar. Quem é aquele cara? Não tem amigo não. Mas e ele? Ele é um cara. Ali você não briga não, hein? As pessoas vão começar a te ver assim. Quando olhar para você, você vai ser sinônimo de respeito e de justiça. Você entendeu agora? Porque ele muda o teu comportamento. Não é só o falar. Quando ele vê que você está falando muito e que você não muda, aí ele permite com que você seja escarnecido. Ele forma uma situação, permite você entrar numa situação, e aí quando você for falar, os caras vão chegar para você é mentiroso, mano. Tudo bem, o que você fala é verdade, mas você não viu o que você fala. Isso é na rua, e olha que eu trabalho na rua, hein? Então eu tenho que ser verdadeiro em tudo quanto eu falo. Não é verdadeiro não falar, não, é viver a verdade. Já houve gente que me testou, me deu R$ 200 e comprou 2 sacos. Tá certo? Eu bater, vem cá. No carro, moço, tem dinheiro aqui, tem quanto? Ah, tem, no caso, tem R$ 60. 60? Eu tenho que dar 60? Não, eu tenho que te devolver 60. Por que você não me deu 200? Não é R$ 60 o saco? Não dá 120? Então, tem 120, são R$ 70, né? Tá aqui. Mas já me experimentaram de todas as formas. Já botaram o celular perto de mim, já saíram. Já botaram carteira cheia de dinheiro, já saíram. Isso é em todo lugar aqui em Araucária. Já entrei em escritório que tinha dólar em cima, com carteira, com tudo. Eu chegar, esperar 10 minutos. Ô, legal, vou levar o saco, tá? É que eu tô aqui numa reunião aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto. Só um minutinho, aguenta aí, não vai embora não, negão. Tá nada, o cara tá lá tomando café e deixou a carteira lá cheia de dólar e dinheiro. E celular lá. Foi lá tomar café e conversar. Mas tá olhando pela câmera ali. Você nunca sabe. Já me deram dinheiro para me trocar,
Tá entendendo? Ó, depois, ó, já me pagaram, depois você leva lá para mim. Para ver se eu ia dar um dia esquecido e ia falar, não, você não me pagou não. São, de, são 15 anos aqui em Araucária. 18 anos comprando lá, na Place Forte. Então olha bem como é que as pessoas, elas te provam. Olha lá. Pois tenho ouvido murmurações de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tornam-te tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me da mão dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Eu li nesse dia isso aqui, irmão. Nesse dia eu estava numa situação, meus olhos estavam inchados de chorar aqui. Mas graças a Deus, hoje estão felizes, estou alegre, estou feliz. Deus me cercou de pessoas boas do meu lado. E se eu tivesse corrido, hein? Quando bater o pé. E se eu tivesse corrido, hein? Que Deus, que nada, aquele cara confiava, nada, é um medrosão, um bagaceira. Ele ia falar, não ia? Aí, tá aí, ó, ganha uma casa no grito, na força, na intimidação. Aí depois eu fiquei sabendo que eles já faziam isso. Pessoas chegaram até mim e falavam. Pessoas de lá da terra deles. Maranhão, daquela área lá, da Índia, dos índios, né? É. Aí está dizendo assim, ó, não seja envergonhado, Senhor. Olha lá, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. E foi o que aconteceu. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Quer dizer, a morte cala quem se levanta contra o justo. Olha lá, ó. Emudecido, olha lá. Emudeça os lábios mentirosos que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. Você está falando contra o justo? Você está com lábio mentiroso? Inventando calúnia? É o que eu falei aqui. Eu pago por difamação. Pago a pena. Vou limpar a privada, vou pintar a escola, vou fazer o que for, que o Luiz falou que essa é a pena. Mas por calúnia eu não pago um centavo. Não vai reverter contra mim aquilo que você confessou para mim na cadeira das crianças lá, há 2 anos atrás. Não vai, senão você vai pagar caro. Vai pagar caro. E olha que eu vi você, líder, com a roupa toda preta, caindo desconsolado, como quem perde uma coisa mais querida da vida. Cuidado com quem você está mexendo. Cuidado. Não brinca, porque com Deus não se brinca. Como é grande a tua bondade, que reserva os que temem, da qual usam perante os olhos dos homens. Como é grande a tua bondade, que reserva aos que temem, da qual usa perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Como é grande a bondade de Deus, né? No recôndito da tua presença, tu o esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultará da contenda de línguas. Quer dizer, o que se levantaram é uma contenda de língua contra mim. E Deus vai me guardar,
que Deus está falando aqui. Você, líder, você até me jogou na justiça, me colocou no pau. Sei lá quem ligou para mim, se é advogado, se não é. Estava escrito assim, Tribunal do Júri. É um cara branquinho, nem vou falar o nome dele aqui. Mas olha bem o que diz aqui, ó. No recôndito da tua presença, tu os esconderá das tramas dos homens. No esconderijo os ocultará da contenda da língua. Eu já estou guardado daquilo que você inventou. Porque uma hora vai chegar aí um algo. Uma hora eu vou ter que responder lá. Mas coloca bem no teu coração. Vou responder por difamação. Mas por calúnia, eu não bebo nesse copo, não. E você vai ter que declarar o que você me declarou lá no cantinho da igreja, quando nós sentamos e eu estava te entregando as visões e você falou, tem um negócio para falar. Me lembro como se fosse hoje. O líder principal meio que me vendeu a igreja por 34 mil. Me deu, eu tive que dar 4 mil, tá? E as prestações eu vou pagando de acordo com o que vai entrando. Foi o que você falou para mim. Se é mentira tua, é um problema teu. Mas você falou para mim, falou. E não vai reverter essa mentira em cima de mim como se eu fosse caluniador, não, porque Deus vai me esconder. Depois ele vem em cima de você, a espada de Deus fica dentro da tua casa. Aí você vai ver a dor que traz uma calúnia. Espero que não. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Numa cidade sitiada. Esse cara estava se sentindo numa... Eu estava me sentindo aqui. O que é a cidade sitiada? Um ambiente cercado de todos os lados. Eu estava cercado de todos os lados onde eu não tinha saída. A situação se agravou tanto que tinha um aqui escondido atrás do rio aqui. Tinha dois lá. Se eu agredisse um, eles iam tacar eu aqui, irmão, e acabar com minha raça aqui. Umas 3 facadas eu ganharia aqui e morreria. E quando a polícia veio, é que eu senti a dimensão do que estavam armando para mim, porque veio a familiarada toda. Eu falei, meu Deus, olha como é que eu estava enrolado, Jesus. Se eu tocasse em um, eu estava enrolado, não dava nem tempo de sair correndo. Era só Deus na minha vida aqui, irmão. Era só Deus. Aqui eu não tinha escapatória. E eu lembrei do Deus de Israel. E eu lembrei de Eliseu, que cercaram Samaria. Ele estava numa casinha lá, simples, lavando o rosto. Né? O servo dele pegando as coisas e Deus interviu a causa dele. Quando Deus mandou chamar a polícia, que eu vi. Aí veio parente de um lado, veio parente do outro, veio parente, deu uns 9 parentes dele. Aquela discussão. A polícia saiu, eles também saíram, sumiram daqui. Que nego botou para correr. Quem é, eu não sei, não faço nem ideia. Por quê? Porque eu não fazia dimensão do que estava por trás. Para mim era só um. Mas tinha uma rede planejando. É o que Deus diz aqui, ó. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouve a minha súplica, ouve a minha simples voz. Olha lá, ouve a minha suplice voz quando clamar por teu socorro. Eu disse, eu
estou perdido. Botei a mão na cabeça, fiquei aqui, conversei até com o líder. Falei para ele, irmão, eu estou perdido, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ele falou, olha, mano, continua orando. Falei, é o que eu estou fazendo, mas eu não estou vendo solução. Mas Deus sempre tem uma saída. Ele sabe do que eu passei aqui. Ele viu a situação que eu passei. Passei um inferno aqui dentro, irmão. Você não faz ideia. Pelo que eu passei aqui, já tinha feito um escarcéu, já estava preso hoje, assim, de mão amarrada, assim. Ou estava morto, que não daria tempo. Essa raça que veio lá do Nordeste, lá da Maranhão, aquela galá vem pra cá atacar a gente. Eu estou narrando aqui os livramentos que Deus me fez para com que eu estivesse aqui dando a mensagem lá dentro da igreja. Olha o processo que eu passei. Você quer ser profeta? Não é? Você acha que é fácil? Está terminando. Vamos aqui. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. No obstante, ouviste a minha suplícia voz. Quando clamei por teu socorro. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Eu fui preservado. Fui preservado. Deus me preservou. E eu estou com 55 anos de idade. Quer dizer, faço agora, né? 55 anos. Em julho. 55 anos de idade. Eu li isso aqui naquela época, irmão. Na época da... Eita, lá, manduída, Kevin. Ali eu não ia escapar, não, irmão. Ali Deus provou a minha natureza mesmo. Deus provou a minha natureza de fé. Se eu tinha fé, se ele tem fé, ele vai ficar. Ele vai confiar em mim. E eu vou dar um barco, vou jogar um inseticida nessas baratas, sabe? Nessas víboras, nesses escorpião. Agora, se ele não confia em mim, o Nelson vai correr. Ele vai temer pela vida dele. Vamos ver em quem o Nelson está confiando. Se é na força dele, ou se é na minha palavra que ele tanto lê. E eu tive, irmão, que confiar nessa palavra. O líder sabe, ele participou de todas as situações. Inclusive, eles congregavam lá. Duas, uma permanece, congregavam lá. Então ele sabe bem, porque ele participou, ele viu isso com os olhos dele. Toda a minha angústia. A coisa ficou feia, morando sozinho, sem ninguém para responder por mim. Ninguém, as pessoas aqui falavam, irmão, não quero me meter nessas coisas não. Fico eu e Deus. Por isso que eu prego a palavra de Deus, irmão. Você entendeu? Por isso que eu prego a palavra de Deus, irmão. Eu não vi ninguém que se levantou comigo contra mim aqui dentro, viver ou ficar perdurado a tiracola, tripudiando da minha derrota. Eu não vi. Eu não vi. Na minha vida eu não vi. Meter o pé. Amai ao Senhor, vós todos os santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza os soberbos. Sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós os que espera no Senhor. Sede forte, e revigore os vossos corações. Olha o último versículo. Vós que espera no Senhor.
Deus esteja com você, né? Na manhã desse dia. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz. Tem alguma coisa que vai vir acontecer aí, não sei, para a minha vida. Depois de uma grande luta, né? Tem uma grande vitória. Eu creio assim. E eu quero agradecer a Deus por esse momento de paz, de equidade, de bondade e de justiça. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu já orei, mas vou orar aqui para você. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, quero te agradecer pela vida dessa pessoa, por esse momento maravilhoso, abençoado, momento de paz, momento de alegria, momento de equidade, momento de justiça, por tudo quanto o Senhor tem nos abençoado na data deste dia e neste momento. Coloca por terra as armadilhas do mal, nos dá sabedoria, humildade para que possamos perdurar e sobreviver às investidas do adversário na nossa vida. Abre as portas, Senhor, aos nossos entendimentos. Coloca por terra toda a obra do mal. Nos dá um dia perfeito diante da Tua presença. Para a glória e honra do Teu nome, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Que palavra, né? Voltamos a qualquer momento.